Olá, meus amigos. Mais uma vez estou aqui com o nosso ilustríssimo Jair Bolsonaro. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo por essa maciça votação que ele teve no estado que se candidatou, que foi o Rio de Janeiro. E gostaria de fazer algumas perguntas aqui, fazer uma breve entrevista com o nosso querido Jair Bolsonaro. Como você está em casa, tu não vai fazer pergunta indiscreta, não. Não, claro que não, né? Só um pouquinho. Então, deputado, eu primeiramente queria saber quais são as suas perspectivas para o futuro político do nosso país, né? Como suas perspectivas como parlamentar, mais bem voltado do Rio de Janeiro, e você acredita que nesse futuro, como é que fala? Tenebroso, sombrio que a gente está na nossa política brasileira, você vai conseguir fazer de fato, né, tudo que, ou pelo menos muita coisa do que prometeu? Pessoal, não existe viagem tranquila para o comandante que não sabe para onde quer ir, né? E nós aqui estamos nesse impasse, na questão econômica, na questão moral, na questão social. Você vê o número de miseráveis aumentou, está ficando cada vez mais difícil arranjar recursos para manter essas pessoas na desinformação e na pobreza, o que interessa para ela, porque com o título na mão ela continua ganhando o voto dessas pessoas, né? Eu acho que teremos um início de legislatura bastante conturbado aqui em nosso país. Infelizmente, não torço para isso, mas o povo quis assim, né? Pode ter certeza que o mais pobre é que vai pagar o preço mais alto dessa irresponsabilidade. Tá certo. O senhor acha que foi uma grande vitória a derrubada do projeto 8243? Falta ele ser aprovado no Senado ainda, mas sim. Realmente os conselhos populares, né, basicamente transformavam os parlamentares em zumbis. E basicamente, né, tudo quanto é política de governo seria feito através desses conselhos indicados por Dilma Rousseff. Por exemplo, no tocante ali à agricultura, teremos o pessoal do MST, aqueles imbecis do MST decidindo quais são as políticas que devemos aqui implementar na agricultura aqui. É bem-vindo, né? Deu um bom sinal ao Congresso e acredito que o Senado derruba essa proposta também. Tá certo, mas você sabe que o seu grande amigo, né, o Jean Willis, ele pediu urgência para ser votado um projeto de lei que é praticamente esse decreto aí que foi derrubado aqui pela Câmara, né? Para pedir urgência, ele tem que ter o apoio de um terço da Câmara. Duvido que ele tenha, mas se tiver, que o PT vai votar com ele, vai assinar, o PCdoB também, o plenário não dá sequer essa urgência. Essa já é matéria encerrada. Então você acha que não seria mais perigoso caso se fosse votado? Você vê, a política de educação seria conduzida por uma cambada indicada com toda certeza por Jean Willis, porque ele acabou de ser sugerido pela presidente da República, né, como representante da juventude brasileira. Quem sabe o critério para entrar aqui em curso superior passa pelo homoafetivo também, né? Proposto pelo Jean Willis. Ele acha que fazer sexo com o órgão escritor dele é a coisa mais linda do mundo, né, cara? E acha que ele é mais gostoso que muita gente que tem por aí. É aquela velha história. Uns gostam. Figura. Uns gostam dos olhos, outros preferem as renelas, né? Mas puxando um gancho aí sobre a questão de educação, a presidente, né, estava com a ideia de tirar mais matérias do ensino fundamental. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O grande problema que eles querem fazer no ensino fundamental é federalizar o ensino fundamental. Ou seja, o currículo do ensino fundamental seria ditado aqui pelo MEC. Com questões voltadas pela homoafetividade, deixa bem claro, não tem nada a ver com homossexual, mas você não pode ensinar isso à molecada a partir de 6 anos de idade. E a questão ideológica, que é muito importante para eles, né? Então esse é o grande problema que a gente vai enfrentar aqui com a federalização do currículo do ensino fundamental. Deputado, o senhor, o que o senhor, como parlamentar, tem a dizer sobre os colegas aqui da casa e, de certa forma, que são calados com todas essas decisões do governo federal no fim desse mandato? Vamos ter aqui uma nova composição, pelo que eu levantei, terão deputados aqui mais aguerridos, né? Muita gente da Segurança Pública, delegados, agências da Polícia Federal, da Polícia Civil, militares da Polícia Militar. Então nós devemos aqui melhorar a nossa condição aqui na Comissão de Segurança Pública e estou em plano aqui, né, ver se a gente consegue dominar a Comissão de Direitos Humanos
Daí a gente vai aqui condenar a ociosidade e o João Willis, para ele ser mais feliz, talvez, com seus parceiros aí fora, ok? Ter mais tempo para namorar aí fora do que ficar fazendo besteira aqui dentro do Congresso aqui. Tá certo. Mas, de certa forma, eu acho que tem muito parlamentar comprado, assim, não sei se seria a forma mais... que se cala, né, se omite e que irá prejudicar o país no futuro próximo. Eu não vou fiscalizar parlamentar aqui dentro, ok? O eleitor é a pessoa mais adequada para isso. Agora, eu acho que tudo tem um limite, né? A questão da educação, por exemplo, os parlamentares não podem deixar passar isso aí, porque vai influenciar seus filhos e seus netos, ok? E realmente aqui existe jogo de interesse, né? Quando você vai no açougue para comprar carne, na padaria para comprar pão, quando a Dilma Rousseff manda o teu pessoal vir para cá, é para atrair de voto. Não, eu fiz essa pergunta porque tem muita gente que pergunta, né? Cadê a oposição? Cadê o exército? Né? O que está sendo feito ou pensado para fazer, impedir? Quando você fala em exército, né? O exército é guardião da Constituição, tá? Pela manutenção da lei e da ordem, qualquer um dos três poderes pode pedir a nossa participação. Agora, não podemos esquecer que milhões e milhões de pessoas, né, têm em sua mente, né, o que foi o período militar. É um período de glória para o Brasil. Nós tínhamos educação, saúde, segurança, respeito à família. O bandido era tratado como bandido. E hoje em dia isso tudo se inverteu. Você pode ver, o povo foi às ruas, manipulado pelas esquerdas, pediu o quê? Chega de corrupção? Queremos segurança? Não. Foram pedir direta já. E acaba agora, né, via eleições, elegendo essas porcarias que está aí, ou reelegendo. Realmente, a gente fica preocupado com isso. E o governo, diuturnamente, calunia as Forças Armadas, através da sua comissão aí, chamada Comissão da Verdade. Mentira. Eu até, como um dia perguntaram para mim o que eu achava da Comissão da Verdade, né? Eu dei um exemplo. Imagine uma cafetina que queira escrever a sua biografia autorizada. Ela escolhe 7 prostitutas e no relatório final dessa biografia as prostitutas dizem que a cafetina deve ser canonizada. Esta é a Comissão da Verdade da Dilma Rousseff. O senhor acredita que nesse segundo turno houve fraude nas urnas? As urnas não são confiáveis, até porque, né, você não tem como fazer uma auditoria com muita precisão. Mas a auditoria que se pede é sobre todo o processo de votação. Aí sim vão demonstrar que existem falhas tocante a isso. Você pode ver, quando o Dilma Rousseff, por volta das 20 horas, no dia 26, foi falar sobre a sua vitória, ela estava muito tranquila, ou seja, eu já sabia daquele resultado, pode ter certeza, meses antes. Meses antes. Pipocou aí urnas aí, cópia de boletim, né? Começaram com X votos para ela, etc, etc. Aqui você tem que ter uma auditoria em cima disso. A reforma política minha, no começo, né, a mais importante agora, é acabar com a urna eletrônica. Aí, quem sabe a gente possa mudar o resultado de 2018. Agora, o impedimento da Dilma, no meu entender, ele pode vir sim, num fato concreto, quando o CEF, na sua delação premiada, falou que tem como levantar os números das contas secretas da cúpula petista em paraíso fiscal. Aí dificilmente a nossa búlgara aí, né, que teve 2 excelentes maridos, muito democratas, né, vai fugir do pessoas de ótima índole, né? O primeiro maridão dela sequestrou um avião e foi para qual país democrata? Para Cuba. Curtiu o casamento, né, a noite de núpcias, depois que roubou o segundo maridão falou publicamente, não estava sob tortura não, foi no final da novela Amor e Revolução. Talvez porque não tinha estimulante sexual naquela época, né? A dupla participava de assaltos a caminhões de carga na Baixada Fluminense. E eu falo isso porque ele mesmo disse, o Carlos Araújo, que isso era muito gratificante. Ou seja, com toda certeza, né? Um latrocínio, outro, não tem problema, é pela causa, é um caminhoneiro apenas. Está roubando um trabalhador, por coincidência, né? Hoje em dia, o número de crimes que mais tem crescido no Brasil é assalto a caminhões. Por coincidência, está aí, está o espelho, a presidente da República, esse é o maridão, Carlos Araújo, que está vivo ainda, mora lá no Rio Grande do Sul. A grosso modo, o senhor acredita que a gente vive hoje num país democrático? Olha só, por que na África do Sul o racismo era legal? Porque estava na lei, o racismo estava na lei. Então você podia pegar um negro e dar uma pancada nele, botar numa praia que era para negro. Lógico que nós abominamos isso daí. Mas aqui, o comunismo está sendo construído em cima de leis também.
Você pode ver, a emenda Constitucional 81 praticamente dá um golpe mortal no direito à propriedade. Por que os petistas são contra a propriedade? Porque eles nunca trabalharam, nunca tiveram propriedade, a não ser o filho do Lula, que resolveu trabalhar depois que o Papi se elegeu presidente. O rei Midas, né? Qualquer pedra que ele tocava virava ouro. O filho do Lula, qualquer estrume de elefante que ele tocou, depois do Papi eleito, virou ouro. Pô, aquilo ali é uma piada, né? De certo modo, o senhor acha que o candidato Aécio, ele foi uma oposição de fato? Eu perguntei isso na última entrevista, se ele era uma oposição de fato ou uma oposição comparsa, né? Porque, pelo menos nos debates, ele perdeu várias oportunidades de falar sobre o Bolsa Família. 5%, mais 25% recebe, mais 5%, então são 30% de desempregados, né? Ele podia falar do Foro de São Paulo, ele podia falar das Farc, podia né? falar de Nióbio, tá? De muitas outras coisas. Tem um montão de assuntos. Quando a Dilma falou que saiu de Minas, que foi perseguida, podia falar, não foi perseguida não, foi procurada. Uma bandida, pô. O próprio marido dela diz claramente isso aí. O primeiro maridão sequestrou um avião. O primeiro maridão, junto com a Dilma, emprestaram a sua residência para que fosse tramado um crime, né? Para executar um capitão boliviano que fazia escolha de comando do Estado-Maior do Exército aqui no Brasil. Daí a quadrilha se equivocou no dia da ação e acabou executando o major alemão. Nem falar em major alemão, o Dilma, vergonha não é perder de 7-1 no futebol, não. Vergonha é perder de 104-0 em prêmio Nobel da Paz. O senhor acha que seriam bons passos a ser seguidos para gerar os petralhas do poder? Olha só, investigar as eleições, né, o Dias Toffoli, punir, né, as fraudes, impugnar a eleição e depois invalidar as eleições. Terceiro passo, o impeachment e depois pedir o fechamento do PT? Olha, o PT já devia ser extinto, tendo em vista, né, a sua relação íntima com organismos internacionais via Folha de São Paulo e até com as Farc. O Lula mesmo, quando teve há pouco tempo atrás, enquanto presidente ainda, na própria Colômbia, né, ele sugeriu que as Farc tomassem o viés de partido político, como o PT fez, né? Não era PT, em 1990, mas tinha os grupos guerrilheiros ainda, remanescentes, né? Var Palmares, VPR, Colina, Molipo, que não é diferente de PCC, ADA, Comando Vermelho, etc., né? E eles, o recado que eu dou lá para os colombianos é o seguinte, ó, não entra nessa não, senão os generais que hoje combatem o tráfico lá vão estar perseguidos como os nossos aqui que combateram a guerrilha, são perseguidos hoje em dia aqui no Brasil. O que o senhor acha da unificação das polícias, das polícias de um modo geral, como que é o governo, né? Que parece que tem grande apoio da sociedade. O governo fica mentindo pro pessoal, falando realmente está com pouca segurança, então vamos unificar as polícias. Olha só, o governo desarma o cidadão de bem. Então o bandido se sente prestigiado. Aumenta a criminalidade no nosso país. O governo desarma o cidadão de bem. E daí a solução milagrosa que ele propõe, entre outras, é a desmilitarização das polícias militares. A outra proposta milagrosa é a questão de fusão. Você pode levar a legislação para que haja um trabalho conjunto entre as duas polícias. Elas são necessárias, no meu entender, e no meu entender também não devem ser separadas. Se você partir para qualquer coisa que eu estou falando aqui, a questão da violência vai aumentar em nosso país, e daí com o crescimento da Força Nacional de Segurança, e cada vez mais com o sucateamento das Forças Armadas, talvez, né, se cresça aqui uma política nazista em nosso país, representada por essa nova polícia, né, que seria a força de segurança aí do governo. Talvez seja essa a intenção deles. Então, de modo geral, a gente pode fazer uma comparação com a Força Nacional com a SWAT. Olha, a própria Polícia Federal é um sonho do PT, né, dominá-la. E a Dilma, de vez em quando, fala, eu mandei a Polícia Federal investigar. Não mandou nada. Você acha que ela ia mandar a Polícia Federal investigar os seus amigos corruptos? Jamais. Ia mandar de modo que chegasse até na cadeia? Jamais. Pode ver, esse governo aqui, né? Os ídolos do PT são os ditadores do mundo afora. Os seus compadrios políticos, né, os seus amigos políticos, acabaram de sair da papuda agora. Esse é o quadro que nós temos pela frente, né?
você não pode, eu não tenho uma bola de cristal para saber teu futuro, mas de acordo com um pouco do teu passado, dá para eu ter uma ideia do que seria no futuro, né? Me aponte aí uma boa ação de Dilma Rousseff até ela aparecer como candidata a presidente. Nada. Tentou fraudar ali até currículos dela, né? Como se ela fosse uma brilhante estudante, uma comerciante naquela lojinha de 99 que ela faliu, etc. Ela teve muito envolvimento sim na luta armada, era chefona, gerentona. Teria muito a falar sobre ela, né? Mas parece que o povo não está muito interessado em saber as verdades sobre ela, estão tocando barco. Espero que quando vocês acordem não seja tarde demais. Essa próxima pergunta é uma coisa de pessoal minha. Eu tenho um amigo de muito tempo que o pai dele se aposentou pelo exército como coronel. Então, ele fala assim, porque o que ele me fala é que dá a entender que há uma omissão nas Forças Armadas, que tem que se respeitar toda a hierarquia, sendo que as altas patentes tem carro particular, mora em casa funcional muito boa, apartamento muito bom. Então, eles não permitem que os subalternos, as patentes inferiores, venham de fato querer questionar alguma coisa. E sem falar também que tem, pelo menos nos últimos 30 anos, né, maciçamente o PT se infiltrou nas Forças Armadas para tentar adestrar e tudo mais. Eu estou falando como leigo, né? Porque eu não sou da Força Armada, né? O senhor, claro, seria uma pessoa ideal para responder. Então, de certa forma, não seria um tipo de omissão das Forças Armadas? Eu posso te garantir uma coisa, né? Nós, militares, somos o último obstáculo para o socialismo no país. Que o governo vem tentando se infiltrar, sim, nós sabemos disso. Por enquanto, pelo que eu sei, não interfere nas promoções ao generalato. Se começar a interferir nisso aí você acenda o sinal amarelo que capitulou o último bastião da resistência para o comunismo em nosso país. Quando falam em oficiais generais, que tem isso, tem aquilo, pelo amor de Deus, né? Você não tem direito a uma casa... Eu acho até, se você quiser dar um auxílio moradia, como nós parlamentares temos aqui, os militares das Forças Armadas, seria muito bom. R$4.000. Seria excelente. Acho até que tem muito general que preferir o auxílio moradia do que morar num funcional. O que ele tenha, 1 ou 2 ou 3 tarifeiros, né, que o auxilie no dia a dia. Você não vai querer que o general vá pagar a conta no banco. Tá, ok? Eu não vejo como mordomias. Até o bruto do general do exército hoje em dia está em torno de R$16.000. Mas, eu te digo mais, tem uma medida provisória, a 2215, que desde 2000 não foi votada. Uma MP que perdura 14 anos aqui, que desestimula o militar para a carreira, do soldado até o general, até a última patente, que acabou com os poucos direitos que nós temos. Nasceu lá um Fernando Henrique Cardoso. E venceu 8 anos de Lula e 4 de Dilma. Pelo que tudo indica, vai continuar sem ser votado aqui. O Diário Oficial da União de hoje publica 8 baixas de tenentes e capitães das Forças Armadas. Um deles, acredite se quiser, ele é capelão. Nem capelão que fez voto de pobreza está aguentando o salário das Forças Armadas. Okay? Então esse garoto aqui que sugeriu isso, e você fez essa pergunta para nós aqui, está um pouco equivocado tocante a isso. Por favor, olha só, a tal da Comissão da Verdade, né, calunia as Forças Armadas 24 horas por dia. Nós somos o tempo todo fustigados por esse governo petista que está aí. Porque ele quer cada vez mais se aproximar do que é o regime cubano. Ele está muito bom, né? Uma coisa que eu sempre me questionei também, é óbvio, por exemplo, o soldado da Polícia Militar, ele tem um salário razoavelmente, um salário bom, em parâmetro de Brasília, né? Sei lá, 4, 5 mil reais. Levando em conta a Brasília, tudo bem. Tudo bem, okay. Um salário em torno de 5 mil reais. Mas ele é um soldado para defender a cidade. E aí eu me pergunto, por que um soldado do Exército, que está com a função de defender a nação, vai ganhar, sei lá, R$1.000? O recruta das Forças Armadas ganha menos do que o salário mínimo, salário bruto. Quando se fala em o gasto é muito alto com o pagamento das Forças Armadas, 50 bilhões por ano, nossa folha, vale lembrar uma coisa, o efetivo da PM e bombeiro do DF é maior do que o efetivo de oficiais de praça estáveis da aeronáutica. E o patrão, né, quem paga é o mesmo, todos vendo os cofres públicos. Agora, não justifica. Agora, o que eu entendo que nos mantém no salário baixo, né, pior do que as evasões que eu falei aqui, é o bom garoto que pensa 2 vezes antes de prestar um concurso para ser militar, para ser oficial ou para ser praça.
perde a nação como um todo, no meu entender, essa questão. Agora interessa para o governo, quanto mais nos desgastar, por exemplo, nos colocam como função de polícia lá no Rio de Janeiro. Dois problemas sérios, né? Daqui a pouco um entreveiro de madrugada acaba morrendo inocente. Você vai ver um jovem tenente da academia, com 23 anos de idade, ou um jovem sargento das Forças Armadas, com 23 anos de idade, pegando aí 30 anos de cadeia. Né? E outro problema é o seguinte, esse convívio constante pode começar um ou outro militar a ceder. Isso que é o governo. Ao ceder ao tráfico, daqui a pouco eles botam a figura de um militar qualquer, como exemplo de criminalidade. Tá vendo? Eles também são coniventes com o tráfico, etc, 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 e ajuda a nos desacreditar perante a opinião pública. E a opinião pública cada vez mais pensa nas Forças Armadas, como pensou em 64, se preciso for, se o povo for à rua, num freio de arrumação. Parece que o pessoal começou a ir à rua de novo. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro participou daquela manifestação lá em São Paulo, no último dia 2, né? E havia altos jornais aí falando, não, teve mil pessoas, 1.500. Se fosse uma passeata gay aí, seria aquele mesmo efetivo, seria 1 milhão de pessoas. Pois é. Okay? Agora, a tentativa sempre é desacreditar os bons movimentos. Agora, a grande imprensa tem que entender uma coisa. Né? A grande parte de vocês considerável estão vivendo às custas do governo. Mas quando o governo conseguir chegar lá, porque está usando vocês, matéria de vocês, para desgastar aqui a nossa sociedade, a família, as Forças Armadas, os integrantes da segurança pública. Quando não interessar mais vocês, vão ser descartados. Não esqueça de uma coisa, o aposentado sabe disso. Até 2003, quando o PT assumiu, antes de assumir o PT, né, eles eram amigos dos aposentados. Eram contra a taxação de nativos. Eram contra o redutor. Tá? Eles eram favoráveis aos servidores públicos federais. E depois que assumiram, taxaram os servidores, né? Taxaram os aposentados também, e mais ainda, né? Okay? Cada vez mais se aumenta até o valor do Bolsa Família em percentual maior do que o trabalhador que labutou por 30, 35 ou mais anos de serviço ao longo da sua vida. Sem falar que a Dilma, nessa reforma da Previdência, ela sugeriu de aumentar para 85 anos a aposentadoria para as mulheres e 95 para os homens, né? Essa piada, né? Não, esse é o fator, é um fator, é a soma do tempo de serviço com a idade, tá ok? Isso vem se estudando aqui. Agora, eu não duvido que o governo aqui, como ele está quebrado, gastou o que tinha e o que não tinha pela sua reeleição, né? O governo do dinheiro do trabalhador, de impostos, eu não quero criar uma nova alíquota de imposto de renda, 45%, 55%, queira taxar grande fortuna. O que é grande fortuna? O governo pode dizer que todos os proprietários urbanos que têm um imóvel com valor igual ou superior a R$1 milhão, pague o equivalente a um outro IPTU municipal, que seria um IPTU federal. Então espere, porque dessa forma, cada vez mais, vai transformando todo mundo igual, por baixo. O capitalismo pode distribuir desigualmente, sim, mas a riqueza. Agora, o comunismo distribui democraticamente, né, e muito igual a pobreza e a miséria. O senhor acredita que tem alguma maneira de que a gente possa extinguir o Foro de São Paulo? Meu Deus do céu, é difícil a resposta aí, né? Porque é um conglomerado de países aqui sul-americanos, né? Com apoio de gente de outros países também, de fora desse eixo aí, que eles se ajudam. Por que não pode ser real que eu vou te falar aqui? Nós estamos dando quase R$1 bilhão por ano para a ditadura cubana em cima dos mais médios, né? A pequena parcela fica aqui para pagar esses escravos cubanos que estão aqui. Por que não pode 300, 400 milhões ter vindo para cá para ajudar na campanha do PT? Porque são acordos, contratos secretos. Até o Ponte de Cuba teve a cara de pau da Dilma dizer que o Ponte de Cuba criou emprego no Brasil. Criou para a dona de empreiteira, dona Dilma, que te ajuda na campanha. Tá ok? Nada mais além disso. E para que um porto em Cuba? Eles não têm matéria-prima para exportar, não tem agricultura para exportar, não tem a meia dúzia de saco de café. Para importar nada também, porque o povo não tem que consumir, que a massa ganha $20 por mês. É para ajudar o barbudo apenas. Não ter certeza disso. Nada mais além disso, né?
Agora, uma outra dúvida minha é porque se é ilegal, né, inconstitucional, um partido ter vínculos com organizações internacionais, como é o caso do Foro de São Paulo, que o PT tem, né, porque nunca sequer foi questionado o fato de o PT ser filiado ao Foro de São Paulo. Já tem questionamento. Nós não podemos partir para sulapar e desgastar as nossas instituições, mas elas vão sendo aparelhadas. De acordo com que a autoridade cair esse processo, ele simplesmente engaveta, senta-se em cima dela e não prospera. Isso daí. É cristalino, né? Isso aí. Você pode ver. Tem aqui uma notas taquigráficas, numa audiência pública, onde um índio presente aqui, né, era muito conhecido na época, ele falou claramente que foi em viagem, né, para a Líbia, pegadinha do Gaddafi, junto com o Lula. Ele cita até o hotel onde o Lula aí se hospedou. Lógico que a gente não vai ter a prova do dinheiro vindo para cá, né, mas ele fala claramente isso aqui em audiência pública aqui no Congresso Nacional. E as coisas ficam por isso mesmo. Você vê no passado, né, quando o PT era oposição, qualquer R$1, porventura, desviado ou com suspeita deles, fazia um carnaval, queriam CPI para tudo. Agora eles querem CPI para nada. E como acertaram no CPI, né, não vamos convocar políticos. Foi interessante isso, né? Agora eu vou fazer a última pergunta aqui. Caso tenhamos eleições em 2018, né, isso se os petralhas não acabarem de fato, né, com resquício que se chama democracia, o senhor seria candidato de verdade? Eu te dou hoje em dia 90% de vir candidato. Vamos entrar em detalhes, porque eu nem tomei posse ainda. A lei de fidelidade partidária me impede de sair do partido, então perdendo o mandato. Mas eu vou fazer, pode ter certeza, uma oposição maior do que o Aécio Neves. O Aécio Neves tem que entender uma coisa, ele teve 51 milhões de votos, mas pode ter certeza, o meu voto de muita gente foi para ele, né, como iria para qualquer outra pessoa, porque era um voto antipetista. Então eu não tenho 51 milhões de votos, não quero desacreditar, não. Votei nele, fiz um vídeo de 58 segundos, às véspera das eleições, tivemos 13 milhões de visualizações, tá ok? E ele está aí, tudo bem, peço que ele seja feliz, espero que ele venha candidato em 2018, é mais um também, uma falta de opção até que seja ele, mas pode ter certeza que a gente vai estar nas paradas de sucesso aí, ok? Então tá bom, então eu agradeço imensamente a atenção, né? Terá meu voto e de muitos brasileiros sensatos e honestos. Valeu. Agradeço, um abraço, hein? Até mais.